Então, prontos para iniciar, né? Vamos fazer isso. Então, antes de começar aqui propriamente a partilhar o conteúdo, fazer só aqui uma apresentaçãozinha rápida de quem é que sou eu, ver quem é que é este estranho, quem é que é este Flávio, a falar aqui um bocadinho sobre coaching. Dando aqui um bocadinho sobre a minha história, eu já é a segunda vez que estou na Obeia, estive aqui durante 2 anos, depois ausentei-me 2 anos a fazer uma coisa totalmente diferente e voltei desde abril do ano passado. E curiosamente, durante esse meu hiato aqui a nível da OBEI, quando eu me certifiquei enquanto coach. E por acaso nessa altura foi um bocadinho à procura de um novo conhecimento, e a verdade é que depois tive um convite para me juntar à empresa onde eu fiz e comecei a desenvolver também um bocadinho mais dentro desta área e gostar desta prática, fazer sessões de coaching e aprender cada vez mais sobre isto. Então é também sempre um prazer e um gosto partilhar um bocadinho daquilo que eu fui conhecendo e fui recebendo a nível de conhecimento, também partilhar convosco e neste caso ajudar aqui um bocadinho neste mundo constante em mudança, ainda por cima agora cada vez mais com a pandemia que tivemos, com esta história agora da guerra, em que as coisas estão muito voláteis, perceber como é que o coaching pode ajudar um bocadinho neste mundo de mudança e até indo um bocadinho mais longe e brincando com a palavra mudança, também vos deixar aqui alguns insights e algumas ferramentas de como é que o coaching pode ajudar na vossa própria mudança. Ou seja, se vier aqui algum de vocês que quer mudar algum aspecto, se calhar conseguir pelo menos levar daqui alguma coisa que possa ajudar nesse sentido. Estejam à vontade para se quiserem colocar questões, portanto, isto para ser mais fácil, a gente está aqui todos no mute, mas quem quiser depois intervir a meio com alguma questão, ou se quiser no chat, sintam-se completamente à vontade, estou cá para esclarecer e ajudar no que for preciso. Então, partilhando aqui a apresentação, para iniciarmos. Agora, deixem-me cá pôr aqui. Bem. Então, vamos lá aqui a nossa apresentação. Todos conseguem ver? Tudo ok? Já um feedback? Okay. Então, coaching no mundo em mudança, porque sim. O que é que nós vamos falar aqui? Quais é que são os objetivos que eu defini aqui para vos passar um bocadinho e para ajudar aqui um bocadinho a estruturar o raciocínio do que é que nós vamos falar hoje? Basicamente, perceber a utilidade do coaching neste mundo em mudança, ou seja, onde é que o coaching pode ajudar e onde é que se pode encaixar, e falar também um bocadinho no contexto do que é o mundo estar em mudança, ou seja, aqui algumas características que nos vão ajudar a perceber porque é que é muitas vezes difícil nós, no meio de tanta turbulência e tanta mudança, conseguir aqui definir alguns objetivos ou até conseguir mudar algumas coisas que queremos. Conhecer algumas características da liderança coaching, ou seja, coaching é um processo, mas também é um estilo de liderança e pode muitas vezes ser uma coisa que facilmente vocês podem incorporar no vosso dia a dia, não só quem é team leader, mas até quem é líder em muitas outras coisas, seja o líder de família, seja o líder nem que seja de vós próprios, e há algumas práticas que são tão simples e podem ajudar a efetivar aqui a liderança se calhar de uma forma diferente, vocês não, ainda se calhar não conheciam, não estavam a ver essa perspectiva. Entender e aplicar 3 pilares que podem gerar uma mudança. Isto depois nós vamos falar um bocadinho lá à frente. É conhecida como a teoria do momento, mas que acaba por ser algo que pode ser muito usado para fazer qualquer tipo de mudança. Então vai ser uma ferramenta útil para vocês poderem utilizar e saírem daqui com um recurso que vocês próprios podem aplicar no dia a dia. E depois consegui traçar alguns objetivos usando uma metodologia que eu chamo Smart Max. Há os objetivos Smart que nós vamos falar, depois existe aqui este acrescente meu, que é o Max, que é uma coisa que um outro autor fala, então se nós juntarmos as duas, conseguimos ter aqui um resultado ainda melhor. Então o que é um mundo em mudança? Se nós formos pensar hoje em dia, o que é que a maior parte de nós sente falta quase todos os dias? Falta de tempo, não é? Não sei se vocês concordam, mas a maior parte de nós, e o que eu ouço de amigos e até de malta aqui da OBEI, é que se calhar cada um de nós gostava de ter mais 24 horas no seu dia, né? Ter mais tempo para conseguir fazer mais coisas. E depois outro aspecto também é muito importante hoje em dia, é a questão da energia. Ou seja, muitas vezes não é só a falta de tempo, é a nossa falta de energia para conseguir fazer outras coisas. Se calhar chegamos ao final do dia, o trabalho foi estressante, já não temos energia para fazer
atividades que nós gostávamos. Se calhar depois ainda temos que ir para casa cozinhar, tratar dos nossos filhos, e chega ao final do dia, queríamos fazer aquela tarefa, algo que tínhamos planeado, mas simplesmente já não chega energia para nada, só queremos é descansar um bocadinho, ver um episódio de Netflix e ir dormir. E depois qual é que é o grande problema neste mundo em mudança? É a quantidade de estímulos que nós temos à nossa volta. Ou seja, se nós formos comparar um bocadinho quando nós éramos bebés, quase que nós, fazendo aqui uma analogia, tínhamos se calhar 10 pontos para gastar em 3, 4 atividades. O que é que o bebê precisa de fazer? Dormir, comer, brincar e pouco mais. Então, quase que a nossa energia consegue ser toda aplicada dentro das nossas atividades. Só que o que é que acontece hoje em dia no mundo adulto? Se calhar nós temos 10 mil pontos de energia, só que temos 10 milhões de estímulos. Então, às vezes, o complicado é qual é que é a minha prioridade, onde é que eu vou gastar o meu tempo e a minha energia. Então, o coaching também vai ajudar um bocadinho a tentar medir essas prioridades e pensarmos um bocadinho como é que nós podemos usar o nosso tempo e a nossa energia e, sobretudo, escolher o estímulo certo. Porque no meio de tanto estímulo e tanta coisa à nossa volta, se nós não conseguimos escolher aquilo que nós queremos pegar, depois fica difícil conseguir fazer alguma coisa porque é tudo ao mesmo tempo. Só que é que nós temos que pensar neste mundo em mudança? Nós fomos olhar um bocadinho para a história da humanidade. A maior parte do tempo em que o humano viveu foi muito neste contexto. Ou seja, um contexto onde nós éramos extremamente ativos, ou seja, se calhar ao longo de um dia andávamos mais de 30, 40 quilómetros, tínhamos que ir em busca da nossa comida e, sobretudo, tínhamos uma grande questão de sobrevivência, que era não morrer e, acima de tudo, nos reproduzirmos. Ou seja, se nós formos pensar a nível de estímulos, nós tínhamos as coisas muito bem definidas. Hoje em dia, tudo isto, nós já estamos tão confortáveis que já nada disto é uma necessidade nossa. Nós formos pensar, hoje em dia, se calhar nós vamos à Netflix ou à HBO e gastamos quase mais tempo a escolher o que é que vamos ver do que a ver essa coisa. E depois, se nós formos a pensar hoje em dia, nós já temos aplicações que fazem quase tudo. A questão de nos comunicarmos, a questão das redes sociais, a questão de relacionamentos. Hoje em dia temos dating apps. Quero comer. Hoje em dia eu posso ir a uma aplicação, escolher o que eu quero e entregam-me. A questão dos transportes. Hoje em dia, nenhum de nós de certeza que faz 30 quilómetros. Calhar se fizermos 5 mil ou 10 mil passos, já é um efeito espetacular. Temos plataformas onde temos acesso a música, temos dinheiro virtual, temos arte virtual. E acima de tudo depois também temos outra coisa, que é que não estávamos habituados, que é comida extremamente palatável, cheia de açúcar e processada, que é uma coisa que nós nunca tínhamos na natureza. E porquê é que eu estou a falar sobre tudo isto? Porquê é que vocês estão a pensar, Flávio, o que é que isso tem a ver com o coaching? Tem a ver com nós percebemos um bocadinho o contexto de onde é que viemos para onde estamos agora. Porque isso também tem impacto na constante mudança em que o mundo está. E é importante perceber um bocadinho isto porque o nosso cérebro está extremamente bem desenhado, mas para um contexto de sobrevivência. E hoje em dia, na tecnologia já avançou tanto, o nosso cérebro está um bocadinho ainda distante de todos os estímulos que nós temos hoje em dia. Trago-vos aqui uma informação que eu recolhi aqui há pouco tempo que me surpreendeu, que é, se nós olharmos aqui um bocadinho para a questão da população, do que é que usam smartphones, mídias sociais e internet, nós vemos que já mais de 50% da população tem acesso a tudo isto. Portanto, estamos mesmo numa área totalmente global, totalmente cheia de estímulos, e em que muitas vezes a nossa vida já quase confunde a realidade com aquilo que é muito difícil às vezes nós controlarmos todos estes estímulos. Então qual é que é o papel do coaching na mudança? Qual é que é o primeiro passo para a mudança? E aqui até vou parar aqui um bocadinho a partilha, só para vos perguntar a vocês, se alguém quiser participar, o que é que vocês acham que é o primeiro passo para a mudança? Normalmente, o primeiro passo para qualquer coisa é perceber o que é que está mal. Boa, boa, é isso mesmo. Paulo disse por outras palavras, mas é exatamente isso. Ou seja, se eu quero resolver um determinado problema e quero fazer determinada mudança, eu primeiro tenho que conhecer qual é que é esse problema.
Muitas vezes nós queremos passar logo à frente de eu quero já uma solução. Ok, mas tu ainda não sabes qual é que é o problema, como é que tu vais resolver alguma coisa? Então é isso mesmo. É nós olharmos para aqui e ter consciência de que é preciso essa mudança. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ver um webinar passado onde eu já falei um bocadinho sobre coaching, mas eu vou recuperar aqui uma das definições mais gerais e com mais consistência daquilo que é o coaching, que é muito trabalhar o nosso ponto A para chegar a um ponto B. Se vocês repararem, foi isso que eu tentei fazer nestes slides anteriores, ou seja, eu falei do que é o contexto do mundo em mudança, a questão do tempo, da energia e dos estímulos. Fui um bocadinho falar do que era o passado, porquê? Porque o nosso contexto atual, o nosso ponto A, é sempre resultado de todo o nosso passado. Ou seja, cada um de nós aqui é resultado de toda a sua vivência daquilo que o trouxe até aqui. Porque se tivesse vivido de uma outra maneira, de certeza que éramos diferentes. E depois perceber este ponto B, que é tal coisa, ok, eu agora já sei, já tenho consciência do que é que eu preciso mudar, eu vou conhecer o meu contexto atual e depois vou definir qual é que é a minha direção e onde é que eu quero chegar, que é o ponto B. Vocês podem imaginar, se eu tiver aqui o meu ponto A, mas se eu tentar andar aqui à volta, se calhar nunca chego ao ponto B. Se eu tentar deslocar para a direita ou para a esquerda neste sentido, eu também não chego ao ponto B. Eu preciso ter uma direção e preciso perceber onde é que eu quero chegar. Qual é que é o papel do coaching na mudança? Se nós definíssemos aqui algumas etapas e também, de certa forma, para vos ajudar a entender um bocadinho qual é que é o step by step dentro da mudança. Então, é a consciência, eu sei que preciso de mudar, era aquilo que o Paulo estava a dizer, ou seja, tenho que ter consciência do problema e daquilo que eu preciso de alterar. Ter clareza, eu conheço o meu contexto atual, ou seja, nós formos ver aquilo que eu vos falei, de conhecer o ponto A, eu preciso perceber muito bem onde é que eu estou, porque é muito, cada um de nós depois vai chegar de maneira diferente a um ponto B, mesmo que o ponto B fosse igual, porque cada um de nós parte de um patamar diferente um do outro, e nós temos que ter clareza de onde é que partimos, conhecer quais é que são as nossas condições, qual é que é o nosso contexto, quais é que são os meus recursos, que isso vai ajudar muito mais facilmente a eu perceber como é que eu chego ao meu ponto B. Depois da direção, que é aquilo que eu falei há bocado de como é que eu chego ao ponto B, eu tenho que saber para onde é que eu quero ir. Vale a pena eu estar a tentar ir para o Algarve e dirigir-me de Lisboa para Norte. Não, ou seja, não vai dar bom resultado. Ou se calhar vai, mas tenho que dar uma volta muito maior porque tenho que ir lá acima e voltar abaixo. E se calhar estou a gastar muito mais tempo, não necessitaria se eu soubesse claramente definir para onde é que eu queria ir. E depois a liderança, que é, eu sei o que é que eu preciso de fazer. E aqui a liderança, eu quero que vocês encarem também um bocadinho como a liderança pessoal, ou seja, a nossa própria responsabilidade de fazer as coisas. Ou seja, se eu quero chegar a um ponto B, eu tenho que assumir a responsabilidade de fazer aquilo que eu preciso para assegurar essa mudança. E também inclui aqui a liderança. Porquê? Porque daqui a pouco nós vamos falar um bocadinho sobre o que é a liderança coaching. Então fica aqui também mais umas ferramentas para vocês perceberem como é que podem alterar um bocadinho a vossa forma de ver a liderança. E por último, o objetivo, ou seja, eu tenho que saber o que é que eu quero atingir. Ou seja, o que é mesmo aquele ponto B? Eu sei o que é que aquilo representa? Ou tenho apenas uma ideia, ou acho que sei o que é? Porque nós precisamos de ter bastante bem definido e saber exatamente onde é que nós queremos atingir. Porque eu posso dizer, imaginem, quer chegar a Cuba, ok, mas quer chegar a Cuba que é ao país ou a Cuba do Alentejo? Se calhar é um bocadinho diferente. Parece um exemplo estúpido, mas é a questão de estar bem definido ou não estar bem definido o vosso objetivo. Okay? Estilos de liderança. Vou aqui parar novamente. Se aqui alguém conhece quais é que são os estilos de liderança, sabe alguma coisa sobre isto, já ouviu falar, gostava de vos ouvir agora. Precisam de ser tímidos, estão à vontade, não vou morder, não é teste de avaliação. Alguém quer participar? Alguém conhece algum estilo de liderança? Não faz ideia? Quem é que é o candidato? Existem Não, líderes.
Oh, Diz Edson, desculpa, não ouvi. sim, eu diria que existem líderes autoritários, existe. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Essa é a minha contribuição para agora. Ok. Pronto, falaste aí num que de facto existe, que é o autoritário. Pronto, eu queria só perceber também um bocadinho se vocês conheciam alguma coisa, se já tinham algum conhecimento em relação a isto, mas eu agora vou partilhar aqui convosco. Eu vou falar um bocadinho mais especificamente da liderança coaching, mas até para vosso conhecimento e para quem tiver depois curiosidade em aprofundar um bocadinho isto ou conhecer um bocadinho mais, eu vou explanar rapidamente cada um destes tipos e também falar um bocadinho onde é que eles se aplicam. Eu vou deixar o coaching um bocadinho para o fim, vou falar cada um dos outros também para vocês perceberem a diferença e depois também para perceberem melhor onde é que encaixa a liderança coaching. A primeira aqui, autoritária. Normalmente nós quando falamos em alguém autoritário, nós tendemos a achar que é alguém um bocadinho ditador, digamos assim, que é o eu quero, posso e mando. Mas, na realidade, esta autoritária acaba por ser um bocadinho mais o modo assertivo. Ou seja, gosto de dizer que é aquele chefe que nós sabemos que é muito porreiro, mas que nós sabemos que é nosso chefe. Ou seja, ele não é nosso amigo. Nós temos uma boa relação com ele, mas ele sabe muito bem definir quais é que são os limites entre ser o nosso líder, o nosso chefe, ou ser nosso colaborador ou nosso colega de profissão. Ou seja, é alguém que sabe muito bem definir o seu papel, é muito bom lidar com pessoas, mas sabe bem medir esses limites. E para além disso, é alguém que normalmente lidera muito por valores ou por uma visão, ou seja, ele estabelece qual é que é a direção, qual é que é o caminho e normalmente vai buscar as pessoas e lidera de acordo com esses valores ou de acordo com essa visão. Ou seja, toda a gente conhece muito bem para onde é que deve caminhar e todos vão em direção a esse caminho. Uma liderança mais afiliativa. Como o próprio nome indica, é um bocado aquela expressão de que a minha equipa é a minha família. Ou seja, ele tenta muito gerar um seio familiar, ou seja, que todas as pessoas se deem bem, que exista uma grande conexão entre cada pessoa. E isto depois acaba por ser muito bom no sentido em que as pessoas são muito próximas e existe união. Qual é que normalmente é o grande desafio deste tipo de liderança? É que às vezes depois os limites ficam um bocadinho mais difíceis de controlar e pode haver a tendência de ver o líder como apenas mais uma pessoa e não como a pessoa que vai tomar as decisões. Então tem aqui este contra que é preciso controlar muito bem. Uma liderança democrática acaba por ser muito de consenso, ou seja, não é só a conexão, mas é o que é que a maioria quer. O que é que normalmente tem como grande contra? É que nós hoje em dia temos pouco tempo e para fazer isto existe tempo. Ou seja, ver a opinião de toda a gente, criar um consenso, se calhar fazer uma votação, ver então se toda a gente está de acordo, se há maioria. Ou seja, é um processo muito democrático em que, ok, a maioria decidiu isto, só que demora muito tempo. E muitas vezes é complicado quando o líder precisa de tomar uma decisão e parece que está dependente do acordo de todas as pessoas que ele lidera. Liderança modelo. Um dos grandes exemplos deste tipo de modelo é basicamente o que é a liderança modelo. Ele faz as coisas e as pessoas que ele lidera, ele quer que sigam o exemplo dele. Ou seja, ele é o melhor exemplo das pessoas com quem ele trabalha. É uma pessoa que, se precisar de colocar mãos à obra, ele vai saber fazer as coisas. E é uma coisa muito boa quando exige um grau de especialização muito grande. É mais complicado quando as pessoas precisam de evoluir ou estão num patamar inferior ao seu líder. Porque normalmente são pessoas que têm pouca paciência para esperar que as pessoas evoluam. Porque ele vai sempre exigir, não, eu quero que pelo menos tu sejas tão bom quanto eu, porque eu sou o modelo a seguir, então eu quero que tu sejas tão bom ou melhor do que eu. Liderança dominante, normalmente é aquele líder que eu gosto de dizer que dá sempre duas hipóteses, que é ou nós fazemos como ele diz que é para fazer, ou nós fazemos como ele diz que é para fazer, não há outra hipótese. Normalmente vocês podem pensar, ok, então mas este estilo de liderança raramente vai ser bom ou nunca vai ser bom, depende.
Cada um destes estilos de liderança não quer dizer que seja melhor do que o outro. Na maioria do tempo, estes dois, autoritário e coaching, é os que resulta melhor, mas dentro de cada contexto pode ser aplicável. Por exemplo, numa situação de crise em que uma empresa está a ir à falência, por exemplo, e precisa de alguém que chegue lá e controle as coisas, muitas vezes um líder dominante é o que vai ter melhor resultado. E agora focamos então na liderança coaching, que é aquilo que eu vos quero trazer assim com mais ênfase, que é o quê? O líder coach tem uma visão um bocadinho diferente, ou seja, ele vai melhorar o todo, preocupando-se na melhoria individual. Ou seja, ele tem um bocadinho aquilo que o autoritário tem, ou seja, uma visão e alguns valores que quer que as pessoas sigam. Ele acaba por ter também um lado muito afiliativo, no sentido em que quer criar sempre conexão com as pessoas, mas ele preocupa-se sempre com uma coisa que é o desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Ou seja, se eu quero que o todo melhore, eu vou-me preocupar em, ok, se cada pessoa for melhor, se cada pessoa conseguir evoluir, então o resultado da soma de todos eles vai ser ainda melhor. E num contexto em que está em constante mudança, ser um líder coach, no que é que nos ajuda? A criar pessoas que sejam cada vez mais independentes. Ou seja, um líder coach é alguém que não vai se preocupar simplesmente em dizer o que é preciso fazer, mas em tentar ajudar a pessoa a ela perceber o que é preciso fazer. Para quê? Para gerar autonomia. Um líder coach não se interessa simplesmente em dizer, olha, faz isto. Não é, ok, tu precisas fazer isto. O que é que tu já conheces sobre isto? Fala-me do que é que tu entendes em relação a isto que é preciso fazer. Depois de fazeres essa tua análise, ok, quais é que são as tuas dúvidas? Eu vou te ajudar. Ou seja, tender sempre a que a pessoa seja autónoma e crie um processo de aprendizagem. Não que seja chapa 3 de, ok, tens esta receita, segue-a. Não, é tu próprio entenderes o que é a receita, tu próprio aplicares e no futuro, numa próxima vez, ele já não precisar de perguntar novamente ao líder como é que aquilo se faz. Só que qual é que é, mais uma vez, o grande problema deste estilo de liderança? É a falta de tempo. É aquilo que eu falei lá ao início, que é isto seria, no mundo ideal, seria espetacular, só que depois cada um de nós tem tempo, tem deadlines, tem SLAs, tem prazos para cumprir, e depois é sempre mais rápido dizer faz assim do que ter este lado educativo e de coach de ok, vou-te ensinar como é que isto se pode fazer. Então, ao fim e ao cabo, o que é um líder coach? Para resumir um bocadinho aquilo que eu tive a falar convosco. O líder coach basicamente é alguém que não entrega o peixe, mas ensina a pescar. É aquilo que eu disse, que é, acima de tudo, ajudar as pessoas a criarem independência e a conseguirem ter os recursos necessários para fazer aquilo que necessitam no seu dia a dia. Ou seja, não é preocupado com o resultado, mas sim que a pessoa aprenda o processo com que ela vai conseguir atingir esses resultados. Fez-vos sentido? Até agora está tudo a conseguir me acompanhar? O vosso feedback. Sim, sim. Ok? Ok. Então Yep. vamos continuar. E pronto, resumindo aqui um bocadinho, até porque isto acaba por ser aqui um ditado chinês do Lao Tse, dê ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia, ensina o homem a pescar e ele se alimentará para toda a vida. É um bocadinho isto. É o líder coach, ou seja, não estar preocupado com o resultado e em saciar a fome momentânea, mas sim dar os recursos à pessoa para saciar a sua fome para sempre. Um bocadinho isto. E agora vou-vos falar, se calhar, de um dos conteúdos mais importantes e se calhar das coisas que provavelmente vocês podem levar daqui como uma excelente ferramenta para mudar algumas coisas em vocês, que chama-se a tríade do mente. Mas eu, na realidade, acabei por usá-la aqui dentro da mudança porque ela é muito aplicável dentro dessa mudança. E também, isto é aqui uma pequena batota, porque na realidade eu estou a falar em 3, mas vocês já vão perceber que na realidade acabam por ser 4, mas já vamos perceber o porquê de haver aqui um elemento extra. Nós vamos começar pelo quê? Pelo pensamento. Ou seja,
um dos pilares com que eu posso mudar alguma coisa é se eu pensar de maneira diferente. Se nós formos aqui um bocadinho a um exemplo histórico, nós recuarmos a 600 anos atrás, provavelmente quase toda a gente era racista. Porquê? Porque havia muita ignorância e não havia conhecimento de que não existe raças, só existe a raça humana. E por isso era um bocado uma coisa errada, mas que toda a gente assumia como certo. A evolução do tempo fez o quê? Houve uma mudança de pensamento e nós evoluímos em relação a isso. E vocês com certeza que já devem ter dado para vocês que se eu agora disse a cada um de vocês para pensar num dos momentos mais felizes da vossa vida, quase certeza que vocês vão mudar um bocadinho. Se calhar a vossa postura mudou, se calhar soltaram um sorriso porque pensaram naquele momento descontraído e feliz em que estavam. Portanto, só o facto de às vezes mudarmos um bocadinho o nosso pensamento já pode ajudar a gerar uma mudança. Mas qual é que é o outro pilar? É o sentimento. Portanto, vocês aqui já estão a perceber porque é a tríade do mente, né? Porque na realidade são 3 palavras que acabam em mente. O sentimento, ou seja, com certeza que vocês já tiveram dias assim, que é aquele dia onde acordam bem dispostos e parece que tudo corre bem, né? Nós às vezes chegamos ao final do dia e pensamos, olha, porque é que não joguei no Euromilhões? Hoje correu tudo tão bem que eu acho que se jogasse, se calhar tinha sorte. E há dias ao contrário, né? Há aqueles dias que nós gostamos de dizer que é a lei de Murphy. Há uma coisa que começa a correr mal e depois parece que tudo corre mal. E que nós, quando mudamos também um bocadinho este nosso sentimento, ou seja, se nós estivermos mais bem dispostos, mais otimistas, com certeza que o nosso trabalho vai correr muito melhor do que tivemos uma discussão com a nossa mulher, apanhámos trânsito, já houve ali qualquer coisa que mexeu connosco, já vai ser diferente. E o terceiro é o comportamento. Ou seja, muitas vezes basta nós fazermos uma ação para isso gerar uma mudança em nós. E se vocês repararem, cada um destes pode interferir um no outro. Eu posso pensar uma coisa diferente e isso mudar o meu comportamento, ou isso mudar o meu sentimento. Ou eu posso sentir algo diferente e isso também mudar o meu comportamento. Eu vou-vos dar um exemplo pessoal. Eu sou uma pessoa que gosto muito de treinar, fazer musculação e ir ao ginásio. Mas acima de tudo é mais uma coisa, obviamente, vou um bocado por mudar o meu físico e sentir-me melhor comigo próprio, obviamente, mas é também uma questão muito mental, porque ajuda-me muito a eu sair de lá e vir com a cabeça limpa, fico com os pensamentos melhor, vou de lá, tenho libertação de dopamina, serotonina e sinto-me melhor, sinto-me mais leve. E cá está, é um comportamento, é uma ação que eu faço todos os dias e que ajuda-me a mudar o meu pensamento e o meu sentimento. Portanto, cada um deles, interligados, pode nos ajudar na questão da mudança. Se vocês pensarem na questão do ponto A e do ponto B, muitas vezes a diferença para eu conseguir chegar ao ponto B provavelmente eu tenho que começar a pensar de maneira diferente, tenho que sentir algo diferente e tenho que ter outro tipo de comportamentos que não estou a ter agora. Qual é que é a grande questão aqui no meio disto tudo? É que depois existe aqui uma quarta entidade que pode atrofiar ou influenciar tudo isto, que é o ambiente. E quando aqui falo em ambiente, nós podemos distinguir o ambiente em externo ou interno. Ou seja, o externo é tudo o que está à nossa volta e o interno é aquilo que nós sentimos. Ou seja, cada um de nós tem um conjunto de valores, diferenças, experiências, crenças. Cada um de nós tem um conjunto diferente e isso vai interferir na nossa perspectiva, na nossa mudança. Mas também é um ambiente externo. Ou seja, é muito mais fácil eu ser uma pessoa organizada num ambiente organizado do que um ambiente caótico. É muito mais fácil nós, no nosso trabalho, sermos produtivos num ambiente sossegado do que num open space barulhento. Ou seja, este ambiente vai influenciar diretamente em cada um destes 3. E muitas vezes nós, para alterar algum destes 3 pilares, se calhar temos que começar por mudar o nosso ambiente. Se calhar para eu ter um comportamento mais organizado, tenho que começar por mudar, se calhar, o meu ambiente, o meu escritório e organizá-lo primeiro. Porque eu, no meio dessa organização, dessa limpeza, desse bem-estar, se calhar já vou ter outro tipo de pensamentos, se calhar já me vou sentir de maneira diferente e vou ter ações diferentes.
Então estes são 3 dos grandes pilares para a mudança, que estão diretamente relacionados também aqui com a influência do meio ambiente. Até aqui tudo ok? Fez sentido para vocês? Digam-me, deem-me feedback. Sim, fez bastante sentido. Boa. Alguma questão? Não? Bem, já sabem, se alguém quiser perguntar alguma coisa, basta abrir o micro ou por aqui no chat, estejam à vontade. Ok, então, avançando. Já falámos aqui um bocadinho sobre o contexto atual, a questão da mudança. Falei-vos um bocadinho sobre o papel do coaching, da liderança coaching, de 3 formas de nós aplicarmos uma mudança: sentimento, pensamento e comportamento. Mas agora falta outra coisa, que é definir um objetivo. Ou seja, se eu quero mudar, como é que eu posso definir esse objetivo da minha própria mudança? Eu gosto de sempre dar aqui uma analogia, que é a escalada. Ou seja, existem 2 coisas muito importantes, que é eu saber qual é que é o topo da minha montanha. Se vocês forem pensar, um dos grandes objetivos de quem faz escalada, muitas vezes, é chegar ao topo do Everest. Portanto, para eles, chegar a meio do Everest não significa nada. Eles querem chegar ao topo. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ter uma visão e uma ambição grande. Temos que ter o topo de uma montanha. Temos que ter algo que nos assusta um bocadinho a lá chegar, que ao início nós até duvidamos que seja possível, mas depois precisamos de outra coisa, que é, se nós estivermos a escalar, neste caso, vemos aqui a imagem, qual é que é sempre o passo mais importante ao longo desta escalada? O passo mais importante é sempre o próximo. Se eu estiver a tentar pensar 10 passos à frente, se calhar vai ser isso que vai fazer com que eu dê um passo em falso e coloque tudo em causa. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É importante nós termos uma coisa que nos garanta algo, que permita dar o próximo passo, mas ao mesmo tempo ter uma visão lá mais à frente de onde é que nós queremos chegar. Para quê? Para ter ambição de chegar a algo que nós queremos muito, mas ao mesmo tempo ter uma coisa que nós podemos de facto concretizar e é muito concreta. Então, como é que nós podemos fazer isso? Qual é que é a ferramenta que cada um de vocês pode utilizar para traçar os seus objetivos? É a metodologia SMART. Não sei se já alguém tinha ouvido falar aqui dos objetivos SMART, é uma metodologia bastante conhecida. Já alguém tinha ouvido falar? Sim, sim. É aplicada no Agile. Ou capa? Boa. Por acaso, não sendo a área onde eu trabalho Agile, não conhecia, portanto, é mais um contexto interessante onde pode ser aplicado. Portanto, fazendo aqui um pequeno resumo para quem possa não estar familiarizado com esta metodologia. Ela indica que um objetivo tem que ter estes 5 grandes pilares, ou seja, tem que ser específico, tem que ser mensurável, atingível, relevante e temporal, ou seja, tem que ser medido no tempo. O que é que isto é importante? Cá está, é a questão do próximo passo. Tem que ser específico sobre qual é que é esse passo, tem que saber como é que eu posso medi-lo, tem que saber se ele é possível, ou seja, é um bocado a expressão portuguesa de não dar passo maior do que a nossa perna. Ser relevante, ou seja, tem que haver aqui uma vontade e uma motivação minha para conseguir fazer isto. Eu gosto de dizer, há muita discussão de o que é mais importante, se a motivação ou a disciplina. Normalmente nós dizemos que é a disciplina, mas se nós estivermos motivados a fazer alguma coisa, se calhar já não precisamos de tanta disciplina para a fazer. Portanto, ter aqui um toquezinho de motivação é sempre importante. E depois time-based, ou seja, tem que ser bem medido no tempo. Quando é que eu vou fazer isto? Em que altura? Com que regularidade? Então, para tornar isto um bocadinho mais prático, se eu tivesse aqui, vou usar este exemplo, que acho que é a nível visual, e para ficar um bocadinho mais fácil entender a metodologia, acho que é mais fácil. Se eu disser, eu quero escrever mais, vocês acham que isto é um objetivo SMART ou não? Não, Ok. E porquê é que não é? Porque é demasiado vago. Ok. Então, descascando um bocadinho isto e vendo aqui ponto a ponto, eu quero escrever mais, ok. Quando é que vais começar a escrever? É uma das perguntas. Quanto é que é mais? Era o que o Paulo, acho que era o Paulo, estava a dizer que era muito vago. É isso, quanto é que é mais?
E onde é que eu me vou basear mais? É que é páginas? É mais tempo? É mais palavras? E esse tempo que estipulaste é possível? Ou seja, eu nunca escrevi, agora vou dizer que vou escrever 3 horas por dia. Se calhar não é muito atingível fazer isso. Se calhar tenho que começar por dizer que vou escrever 15 minutos, por exemplo. Porque é importante? Ou seja, qual é que é a relevância disso para ti? Mas quanto tempo é que vais dedicar? Ou seja, vais dedicar quê? 15, 20 minutos, 30? Quando é que vais fazer? Em que horário do teu dia? Se agora assim, eu a partir da manhã, de forma a associar a minha paixão, a minha criatividade, vou começar a escrever 2 páginas A4 todos os dias. Este já é smart ou não? O que é que vocês acham? Falta saber que para a pessoa que está com este objetivo se é atingível ou não. Boa, isso é um bom ponto, porque é exatamente isso que eu ia tocar, que é, muitas vezes o atingível acaba por estar um bocado omisso na definição do objetivo, mas o atingível tem que estar pressuposto dentro da experiência da própria pessoa. Ou seja, voltamos um bocadinho atrás na minha apresentação, que é conhecer o seu contexto. Ou seja, cada um de nós ter essa consciência de, por exemplo, nunca escrevi uma página na vida. De repente quer escrever 10 por dia, se calhar não é atingível. Ou seja, cada um de nós, para perceber se é atingível, tem que olhar um bocadinho para a sua experiência e para o seu passado. E depois eu coloquei esta descrição aqui, mas cá está. Ele é smart? É. Mas pode ser mais. Eu posso, por exemplo, dizer aqui, ok, vou escrever 2 páginas A4 todos os dias, mas definir em que altura é que hoje vou escrever, por exemplo. Ou seja, o que eu quero dizer é, este já é smart, porque cumpre cada um destes pilares, mas nós podemos ser sempre cada vez mais específicos. Posso ser 2 páginas e dessas 2 páginas dizer que quero X palavras. E depois, para além disto, eu posso sempre fazer um upgrade no meu próprio objetivo. Ou seja, eu comecei por escrever 2, mas se calhar agora quero dar o próximo passo e passam a ser 5. Se calhar estou a dizer todos os dias, mas posso dizer 2 vezes ao dia. Ou seja, é uma metodologia que é muito boa para começar, mas depois também é muito boa para continuar a medir e a evoluir de forma progressiva. Ou seja, se nós já atingimos este objetivo SMART, nós podemos redefini-lo e passar à próxima etapa. Porque é que eu falei lá ao início, não sei se vocês ainda se lembram, nos objetivos, falei que era um SMART Max. E porquê é que é o Max? É um bocadinho nós recuperarmos uma coisa que parece meio um sonho e uma coisa que às vezes parece muito distante, mas muitas vezes é o que faz-nos acreditar e continuar no dia a dia quando o tempo está um bocadinho mais difícil, quando as coisas não estão a correr bem, quando o objetivo SMART se calhar não está a correr como nós queríamos, mas se nós tivermos uma coisa lá muito à frente, isso vai nos ajudar a continuar o nosso caminho. Como diz o Elon Musk, é um bocadinho nós tentarmos atirar para a Lua. O mais provável é que a gente não consiga lá chegar, mas provavelmente vamos sempre chegar mais longe do que quem quis atirar somente, por exemplo, para a Espanha. Então é um bocadinho, ok, vou acreditar um bocadinho muito lá à frente, quase como se fosse um sonho, mas se for uma coisa que nos incomode, mas que dê tanto prazer em concretizar, vai juntar aqui um grau de ambição e de motivação muito maior. O que é que podia ser um desses exemplos? Eu dizer, por exemplo, dentro da escrita, eu quero ser o escritor que mais vende em Portugal, quero ser reconhecido como uma das referências da literatura nacional, quero ser conhecido em todos os continentes do mundo. Vocês olham para aqui e perguntam, isto é smart? Não. Só que reúne aquela analogia que eu vos disse da escalada, que é, eu tenho uma coisa que parece quase muito distante e quase impossível, mas que vai me dar muita motivação em que seja realidade. E depois eu tenho outra coisa que me permite todos os dias dar um passo. É um bocado pensar todos os dias, ok, eu continuo longe, mas eu estou mais perto. E amanhã estou um bocadinho ainda mais perto. Depois da manhã ainda um bocadinho mais perto. Porquê é que eu vos estou a dizer isto? Porque ao longo dos estudos da psicologia começou-se a perceber aqui uma coisa interessante, que é, se eu tiver só este objetivo max,
esta coisa que parece tão distante, eu vou desistir. Porquê? Nós começamos a olhar para o topo da montanha e pensamos, epá, eu nunca lá vou chegar. E desistimos. Mas por outro lado, se nós só tivermos um objetivo SMART, ok, temos este objetivo, atingir o objetivo, ok, o que é que vem a seguir? Nada. Eu agora já atingi isto. Isto é uma forma de, eu tenho sempre um próximo passo a dar, até conseguir atingir aquela coisa lá muito à frente. Há um coach que para mim é uma das maiores referências mundiais, que é o Brandon Burchard, um americano. Ele diz uma coisa interessante, que é, se esse objetivo que tu tens não te assusta, é porque ele não está propriamente bem definido. Então é um bocadinho esta junção. Não sei se vocês conseguiram perceber de, ok, eu estou a olhar para o topo da montanha, mas eu sei sempre quais é que são os próximos passos que eu vou dar. E se vocês depois virem aqui, cá está, eu tenho o máximo, mas quando eu cumprir o meu objetivo SMART, eu posso dar o próximo passo. Se calhar já vai ser um SMART que vai ser já mais médio. Eu passei por escrever 2 páginas, agora se calhar já escrevo 5. Agora escrevo 10. Agora escrevo um livro a cada 3 meses. Agora escrevo 2 por ano. Agora escrevo 4. Ou seja, vai sendo aqui um upgrade sucessivo de objetivos SMART, vai criar a possibilidade de eu atingir este grande objetivo. Isto funciona quase como o nosso norte, aquela visão para onde nós queremos chegar. Para resumir um bocadinho esta analogia dos objetivos que eu falei convosco, é pensar um bocadinho nisto, que é visão sem ação é um sonho, é aquilo que eu vos falei, é se eu só tiver a olhar para o topo da montanha, eu vou desistir porque está lá tão à frente que eu não consigo lá chegar. A ação sem visão é um passatempo, ou seja, ok, eu faço isto todos os dias, mas se não tenho um objetivo maior para atingir, pronto, é uma coisa que me traz benefícios, mas se calhar é só um passatempo meu. Visão com ação pode mudar o mundo, ou seja, se eu tenho a visão de onde eu quero chegar, tenho este grande objetivo, mas depois cá em baixo sou sustentado por práticas diárias, por hábitos, que são objetivos SMART, que eu posso concretizar todos os dias, ou pelo menos na rotina que eu defini, então eu vou estar sempre muito mais perto de atingir essa visão. Ao fim e ao cabo eu tenho a visão e depois tenho sempre os pequenos passos que eu vou dar de forma rotineira para atingir. Então, assim, em modo de reflexão final, também para vos deixar aqui e não vos roubar muito mais tempo, e para resumir um bocadinho todos estes conteúdos que eu falei convosco, qual é que é a mudança que eu preciso neste momento? Ou seja, para algum de vocês, gostava de mudar alguma coisa nesta altura? Alguma coisa que vocês gostassem de alterar? Quais é que são as minhas condições atuais? Ou seja, perceber o contexto onde cada um de vocês está. Ou seja, se eu quero fazer esta mudança, quais é que são os meus recursos? Quais é que são as minhas condições? O que é que eu preciso começar a fazer de diferente? Mas cá está, aquela tríade que eu vos falei. Quais os comportamentos, pensamentos e sentimentos que eu preciso de passar a ter? O que é que eu posso começar a alterar que vai ajudar a eu concretizar esta mudança? E depois, qual é que é o meu objetivo? Se eu definir um objetivo, fica sempre muito mais fácil eu chegar ao meu destino, eu chegar ao meu ponto B. Para terminar, deixo aqui os meus contactos. Eu também, entretanto, vou abrir para o vosso feedback e para questões, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser dizer alguma coisa, mas se porventura algum de vocês quiser trocar uma ideia, falar um bocadinho sobre alguma coisa comigo, explorar ou alguma coisa que seja, tem aqui os meus contactos, portanto, sintam-se completamente à vontade para trocar uma ideia e falar comigo, ok? E a última pergunta que eu vos deixo é se vocês agora se sentem mais preparados para a mudança. Se acham que agora o coaching já pode dar um bocadinho mais de ajuda a alterar alguma coisa que vocês queiram alterar. E retirando aqui a apresentação e voltando à minha câmara, queria-vos perguntar se vocês se sentem mais aptos para a mudança. O que é que vocês acharam? Se têm alguma dúvida, algum feedback? Estejam à vontade para fazer a vossa partilha.
Pronto, eu desde já obrigado pela apresentação. Este webinar puxou-me mais ao interesse porque vou ter uma mudança próxima na carreira, no qual vou passar a ser mais a parte do coach, do líder, do que propriamente da parte da produção em si, e estava mais curioso em ver como é que se conseguia aplicar, digamos assim, estes conceitos do coaching para essa mudança. Pronto. Boa. Mas para mim será totalmente do zero, não é uma coisa que eu já conheça e que vá mudar para aplicar isto. É mais tentar perceber os conceitos e tentar perceber as diferenças para ver qual é que é a melhor abordagem. Uhum. Sim, e pegando um bocadinho naquilo que eu partilhei contigo, os 6 estilos de liderança, é pensar um bocadinho que o bom líder é que ele consegue aplicar cada um desses no contexto que necessita. A questão do coaching é bom naquilo que eu estava a falar um bocadinho de criar essa autonomia, de conseguir se calhar criar um sentido crítico da pessoa perceber os processos, é sempre melhor otimizar esse lado também para criar um bocadinho mais independência das pessoas, de criar mais desenvolvimento às próprias pessoas. Eu acho que pelo menos quem fazia comigo isso, os líderes que eu tive, eu próprio tinha uma motivação e uma ambição diferente de, olha, eu consigo fazer isto, ou seja, já me consigo desenrascar, digamos assim, do que estar propriamente sempre dependente de alguém. E pronto, espero que já começas do zero, que tenha sido útil para teres algumas ferramentas, e às vezes se tiveres alguma questão ou quiseres aprofundar um bocadinho mais, também estás à vontade para interagir comigo. Sim, obrigado. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, quer dizer alguma coisa. Estou-vos a ver um bocadinho tímidos. Não é justo, por isso eu vou falar um bocadinho que não é justo ter estado a partilhar aqui toda esta informação e nós não temos nenhum feedback. Queria agradecer por isso. O meu comentário é só que sempre achei. Nunca passei por um processo de coaching enquanto coach, nem nunca, e também ainda não fiz formação de coaching, mas gostava de fazer. Sempre achei muito fascinante essa área, apesar de, pronto, ainda passar um bocadinho ao lado, não entrei em nenhum processo desses, mas é engraçado e só queria partilhar das pessoas que vi passar por um processo de coaching, portanto elas próprias ser coaching, né, que se diz, sempre vi as pessoas ficarem super poderosas e é muito engraçada a confiança, não é, que inclusive é uma área que me fascina muito e também não passei, portanto tenho uma colega de um curso de formadores que era a primeira Agile Coach Infantil Juvenil, ainda sou de maior, que também nessa área, depois eu até recomendei uma amiga minha, olha, a filha naquela fase até da pandemia, 14 anos, passou e a própria mãe dizia que ela queria, a própria mãe dizia, olha, que queria que ela fizesse, mas ela depois era especialista só na área de coaching infantil e juvenil, mas é muito interessante esse processo, lá, realmente de transformação que eu já assisti, ainda não passei eu para eu, tentei, mas acho que de pensar de uma forma ou de outra também eu própria. É interessante que eu considero-me um bocadinho, apesar do bocadinho que eu sei, eu tenho já ouvido falar, eu como da área de processos, considero um bocadinho o coach da área de processos, naquela de conduzir, para fazer as pessoas pensar, para melhorar o processo, e às vezes, apesar de não sabermos a teoria aplicada, às vezes já fazemos um bocadinho determinadas coisas sem que tenhamos tido propriamente a formação, e depois como o gosto da melhoria contínua, gostava também de ter a formação, se calhar até um bocadinho para ser esta a especialidade. Gosto muito realmente de melhorar processos e acho que é mais uma ferramenta de certeza que ajudará, e penso um dia mais tarde também fazer essa formação, e acho que é uma área realmente muito interessante. Boa. Eu queria só pegar numa coisa que tu disseste que acho muito interessante, que é isso, que é cada um de nós pode ser também um coach, não quer dizer que tenhas que ter uma certificação só para ser, não é? Sim, esse sim, é mas... só o que dá o estatuto. Sim, é engraçado que às vezes daquilo que
pronto, que fui apanhando também de input, que quando sempre há alguma coisa que eu possa assistir, assisto e já há muitos anos considero realmente um bocadinho isso. Depois, com um bocadinho mais de teoria, às vezes ainda podemos melhorar, mas sim, mas no fundo não deixa de ser um processo de melhoria contínua, sendo pessoa, sendo processo, as coisas estão bastante relacionadas. Exatamente. É um bocado apelar ao sentido de reflexão e ajudar a pessoa também a chegar lá por ela própria. Exatamente. E é tudo. Ok, não sei se mais alguém quer dar algum feedback, se não tiramos aqui a fotozinha final, que é depois cada um de nós ir ao seu descanso.